Começa agora o nosso América Entrevista. Eu sou Manuel Alves, aqui apresentando esse programa com muito amor, com muito carinho. E hoje, como eu digo sempre, trouxe à luz uma doença que muitos profissionais às vezes não prestam muita atenção. Às vezes acham que não é muito importante, eles vão trabalhando. E é uma doença aí que muito conhecida, o problema aí da burnout, né? Essa síndrome de burnout. E hoje eu tenho uma pessoa que eu tenho a grata satisfação, ela é palestrante, jornalista, já trabalhou em vários veículos de comunicação, vem aqui do meu lado esquerdo do coração nesse 2024, Isabela Spaggiari, Brasil Camargo. Isabela Camargo, quem não lembra daquela entrada triunfal, essa beldade aqui é da Band News. Informações para você. Ela é Band News e aqui é Manuel Alves no nosso querido América Entrevista, que você pode assistir aí, como eu digo sempre, no nosso site americatv.com.br, no YouTube, no Instagram, na Soul TV canal 103 e na CDN canal 843, das suas principais operadoras. E hoje eu tenho a Isabela Camargo, que vem aqui falar com a gente a respeito dessa doença e principalmente ela que está à frente, idealizadora do movimento pela produtividade sustentável. Uma boa tarde, assim, uma ótima tarde, uma ótima noite, um bom dia para você, quem for assistir esse programa. Muito obrigado aqui pela sua participação, Isabela. Manuel Alves, eu tenho que falar o seu nome inteiro, né? Porque você acabou de me dizer aqui, né, meu nome inteiro. Eu vou aproveitar, então, já que você lembrou de quando era do Band News, e vou dizer uma manchete, tá? Aqui do América Entrevista. Meu nome é Isabela Camargo e estas são as principais manchetes da hora. Manuel Alves apresenta essa edição sem gravata, o que é lindo demais e já mostra uma mudança de concepção do que pode ser um programa de entrevista, sabe, Manuel? Eu tenho falado muito sobre isso nas empresas que eu tenho passado. Sim. Fiquei feliz quando vocês abriram aqui na vinheta, vi o símbolo de uma que eu trabalho já há muitos anos com muita satisfação. Mas sabe que a gravata também está dando tchau. Sim. Você não precisa mais da gravata. Sim. Você fica muito bem sem gravata, Manuel. Eu agradeço, Isabela. Vindo de você como uma jornalista, uma palestrante famosa, eu vou te falar que é verdade, porque você vê em várias emissoras, eu não tenho o nome de citar, eu tenho, por exemplo, você vê na Record, em outros, eles já estão tirando a gravata. Por exemplo, o próprio Gotino, você sabe quem é o Gotino mesmo, ele faz o programa lá sem gravata, e outros também assim, sem gravata. É que eu já fiz algumas entrevistas com gravata, gente Maria, e assim, o paletó eu acho legal, mas eu acho que até sem gravata fica mais descontraído esse nosso bate-papo. Mas olha, primeiro que é uma alegria muito grande, você está trazendo à luz, você que é uma profissional muito competente, uma palestrante, eu queria que você falasse um pouquinho, rapidamente, aqui um pouquinho da sua carreira, para que as pessoas que estão assistindo e vão assistir essa entrevista, muito obrigado por você dizer que minha mulher vai ficar contente se você falar isso, a Cássia, um beijo para ela, você disse que eu fiquei muito bem sem gravar, eu queria que você falasse um pouquinho das suas passagens pela televisão, da Band News e outros, um pouquinho da sua carreira, para a gente conhecer mais. Maravilha, maravilha, eu sou comunicadora já há 25 anos, de fato, eu comecei minha carreira no SBT, depois fui para o Band News, passei pela Band até chegar na Globo, e aí depois de 20 e poucos anos como comunicadora, eu vivi uma experiência com a síndrome de burnout. Eu continuo comunicadora, eu continuo jornalista, mas hoje eu foco o meu trabalho na educação e saúde. E a produtividade sustentável, como você mencionou agora há pouco, Manuel, é um movimento que eu apenas juntei duas palavras que, se estiverem separadas, elas não nos levam a lugar nenhum. Produtividade e sustentabilidade, se elas não estiverem juntas, nós não vamos a lugar nenhum, repito. Por quê? Não adianta a gente querer um mundo sustentável, que a natureza seja sustentável, se nós estamos vivendo de forma insustentável. Então, quando você me pergunta da minha carreira, quando eu cheguei lá naquele lugar em que todos os comunicadores querem chegar, o que aconteceu? Eu apaguei ao vivo. Eu tive um apagão enquanto eu estava fazendo um dos jornais que eu fazia pela manhã. Sim. Eu esqueci o nome da capital do meu estado, mas por dentro eu estava colapsando. Teria sido muito melhor se eu tivesse desmaiado, que aí eu teria sido socorrida, mas não. E então, a partir daí, a minha vida muda totalmente. Eu continuo comunicadora, mas agora focando em educação e saúde. Para você ver como é que é muito estressante esse nosso trabalho, né, de apresentador, repórter de rua. Você vê que ela estava apresentando um jornal ao vivo, ela colapsou, quer dizer, no ar. É como ela disse, poderia ter desmaiado, tudo bem, mas ela chegou no limite, porque as pessoas não entendem essa síndrome. Então,
Como é que agem essas pessoas? Eu queria que você explicasse um pouquinho como é que agem essas pessoas. Essas pessoas, né? O Manuel fala, essas pessoas, todos nós, Manuel. Todos A nós, síndrome de essas pessoas burnout, não, todos nós, é. a síndrome de burnout pode acometer Burnout. qualquer pessoa que esteja trabalhando. Quem são os principais profissionais que podem desenvolver o burnout? Profissionais da área da saúde, da comunicação, da lei. Então, nós estamos falando de jornalistas, de advogados, de policiais, de médicos e outros profissionais da área da saúde. São profissionais, Manuel, que vivem sob muita pressão. Sim. E que não podem errar. Isso. Então, você vai me dizer assim, então o problema é a pressão? Não, senão ninguém contrataria personal trainer. Né? A gente paga para alguém ficar ali pressionando a gente para poder fazer exercício físico. Não é a pressão o problema. Não é o problema de não errar, mas é o assédio e o abuso que acompanham esses locais. Tá. A diferença entre uma pessoa que está cansada para a exaustão é muito grande. Ela precisa ter acumulado anos de negligência de si mesmo. Então, profissionais que são muito apaixonados pelo que fazem têm muito mais chance de adoecer. Quem não tem relações familiares próximas ou relacionamentos sólidos tem muito mais chance de adoecer. Por quê? Porque o trabalho acaba se tornando a própria família. Então, daí existe uma grande diferença para o burnout. Eu também faço esse letramento hoje. Cansaço não é burnout, exaustão não é burnout. Burnout acontece quando um profissional que já está esgotado, ou seja, já está acumulando muitos sinais e sintomas, muitos problemas de saúde que ninguém está vendo, né, que ninguém está vendo, vive uma situação caracterizada por assédio. Neste momento, Manuel, acontece no corpo o que o desembargador Sebastião Oliveira chama de dano existencial. Então, quando às vezes as pessoas me dizem, isso aí que você teve, eu já tive. Porque eu estou trabalhando muito, estou com burnout. Não, sabe por quê? Porque quando você tem o diagnóstico de burnout, você perde funcionalidade, que pode ser momentânea ou para sempre. Então, existe um longo caminho entre o cansaço, que você descansa e retoma a sua energia, para a exaustão até o burnout. E um ponto muito importante é o assédio e o abuso que acompanham esses locais. Certo. Tá aí. Nós estamos com a Isabela Camargo falando dessa síndrome de burnout, que não é brincadeira, a coisa é muito séria. É exaustão, você chega à exaustão. Uma pergunta aqui, qual que é o sinal? Quando que a pessoa precisa começar a se preocupar com a saúde psicológica que é relacionada ao trabalho? Qual que é o sinal? Como é que Ótima pergunta. Isso? Vamos lá. Vamos lá. Ô Manuel, você dirige? Minha mulher disse que eu sou meio braço para dirigir, mas eu dirijo. Você dirige. Vamos lá, todo mundo que está acompanhando aqui o programa se dirige. O que acontece quando o carro faz barulho? Você está dirigindo, você está ouvindo barulho, o que você faz imediatamente, Manuel? Eu paro, eu vou ver. A gente encosta o carro, né? A gente encosta o carro, tenta ali, né, na nossa escuta descobrir de onde está vindo o barulho, e aí no dia seguinte ou no mesmo dia você vai ao mecânico. Isso. Quando você me pergunta qual é o sinal que a gente precisa prestar atenção, é a mesma coisa que eu te perguntar, Manuel, qual é o sinal que o carro tem que dar para eu levar ele ao mecânico? Pode ser vários. No nosso corpo, a mesma coisa. Então, uma dor de cabeça constante, uma dor de estômago, queda de cabelo, bruxismo, problemas de pele, problemas no intestino, problemas problema cardiovascular, uma tendência ao alcoolismo, ao excesso de comida, aos anestésicos gerais que a gente tem. Tudo isso, Manuel, significa uma coisa. O seu corpo está te mandando um sinal, um barulho. Assim como o carro envia um barulho para dizer, precisa parar para fazer a manutenção. O que a gente faz? A gente negligencia o que o corpo pede. Mulheres passam cada vez mais maquiagem, homens vão tomando anestésico. Quando eu falo de anestésico, gente, são todos aqueles produtos que são vendidos legalmente para aumentar a nossa performance. Então você vai com mais estimulante, você vai tomando mais café, para dar conta de um estilo de vida insustentável. Aí o que acontece, Manuel? Você pode chegar no melhor lugar do mundo, mas você pode adoecer e perder relacionamentos. A coisa é séria, pessoal. Vocês estão vendo aqui. Você quer saber? É sério. Você quer saber qual é um indicativo
que aí você, Manuel, pode perceber na sua equipe, no seu time, por onde Sim. você estiver. A agressividade é um dos últimos elementos que o seu corpo vai se manifestar. Nossa. Então, você já está acumulando por muitos anos dor de cabeça, bruxismo, problema de estômago, problema de intestino, problema de circulação, problema disso, problema daquilo, etc. Aí você fica cada vez mais irritada, e aí o segundo passo, né? A segunda manifestação mais visível é a agressividade. Depois são ideias suicidas. Eu entrevistei um cardiologista do Nordeste, e ele me disse que ele só percebeu, profissional da área da saúde, ele só percebeu que estava caminhando para o burnout quando ele se deu conta que ele estava tratando mal os pacientes. Nossa. E ele estava comprando muitas coisas pela internet. Então, lembra que eu falei a tendência a algum vício, alguma compulsão? Quando você está buscando uma recompensa. Ao invés de descansar, você compra, você come, você bebe, você fuma. Então, se você me perguntar assim, tá, então como é que a gente faz? Como é que a gente faz quando a gente está com um carro com barulho? Vai no mecânico? O que a gente precisa fazer? Se incluir mais na própria agenda, Manuel. Não negligenciar os sinais do próprio corpo. Você acha que isso é demais? Não. É a coisa... É o básico, né? Olha, vocês estão vendo que está uma entrevista assim de alto nível e vocês veem que a Isabela está falando com o coração e está orientando para você não chegue, para que nós aqui não cheguemos nesse ponto que muitos chegam, dessa doença, dessa síndrome. É muito complicado. E eu te pergunto, através do seu trabalho, conhecendo essa síndrome, poucas pessoas, né, haviam ouvido, né, falar, mas hoje ainda, você acha que tem preconceito, essas doenças psicológicas que é relacionada ao trabalho? Você acha que ainda tem ou não? Sim. Por quê? Sim. Primeiro, vamos lá. A gente está falando de um nome novo de um problema antigo. Vamos por partes. Quando eu fiz as minhas pesquisas, eu cheguei em 1869. O Dr. George Miller escreveu um livro chamado American Nervousness, que falava de uma sociedade americana completamente exausta por causa da moderna civilização. Olha. A curiosidade é que 1869 marca um período muito emblemático de 10 anos antes de Thomas Edison inventar a lâmpada como a gente conhece hoje. Então, quando você pegar esse livro de 1869, você vai reconhecer o burnout com outro nome, neurastenia. Neurastenia em 1869, burnout hoje. Quando eu estou dizendo nome novo, problema antigo, eu vou te perguntar o seguinte, Manuel, você já ouviu falar de bullying? Eu sofria isso quando eu era pequenininho, mas não era bullying. Mas tinha outro nome. Mas tinha bullying, o gordinho. Como é que era o nome? Como é que era o nome? Zoeira? Perseguição? Boa, zoeira. Os caras tiravam uma de mim, a cara. É verdade, eu estudei em colégio particular. O gordinho, deixa no banco. Isso é verdade. Não era bullying, não. Era zoado, tapa na orelha. É verdade, bem lembrado, Isabela, bem lembrado. Olha só, tá chegando aqui uma visita especial. Angelina, Angelina, Jolie, olha só, diretor, coisa mais linda. Beijinho. Vem, papai, me ajuda aqui, por favor. Papai. Olha só, papai financeiro está aqui, aliás, é uma boa pessoa para vocês entrevistarem depois, sobre educação financeira. Boa. Mas vamos lá, Manuel. Burnout é um nome novo para um problema antigo. Sim. Como assim, Isabela? Como bullying. Bullying não é uma coisa nova, é um nome novo para um problema antigo. Isso. Mas bullying não é novo. Você mesmo disse, não, quando eu estudava... me zoava. Eu era zoado. Isso eu também fui muito zoado. Então, primeiro a gente precisa entender que burnout é um nome novo para um problema antigo. E segundo, que a dor invisível dói em dobro. A dor invisível dói em dobro. E tudo que está relacionado ao trabalho vem acompanhado com muito preconceito, porque nós ouvimos discursos que podem até ter funcionado no passado, mas agora não funcionam mais. Se você, quando lida com profissionais do seu trabalho que são afastados por problemas físicos, e já existe preconceito, eu fiz um trabalho enorme para o Ministério do Trabalho de Campinas, chamado A Dor Pode Te Marcar.
logo depois que eu tive meu diagnóstico, mostrando o quanto as pessoas que voltam de licença médica são ignoradas. E aí, quando a gente ouve, quando um jogador de futebol se afasta porque se machucou o joelho, por exemplo, ninguém fala nada, né? Então, perceba, qual é a profissão do jogador? Jogar em campo. Se ele se machuca no campo, faz parte do trabalho dele. Ele se machucou, ele vai se reabilitar e vai voltar. Então, faz parte do meu trabalho, Isabela, falar com você, Manuel, e com toda a sua audiência, que se nós estamos adoecendo no trabalho, nós podemos nos tratar, nós podemos nos reabilitar, se essa for a vontade, mas quanto mais você se encolhe para caber num lugar, mais você pode adoecer. Falei, ó, muito complicado. Quanto mais você se encolhe para caber num relacionamento, mais você pode adoecer. Então, isso pode ser bem característico do trabalho, se você estiver se encolhendo ou caindo na armadilha da competência, que é aquele reconhecimento que vem com mais trabalho, né? Nossa, Manuel, você fez um excelente trabalho, então agora eu vou te dar mais um trabalho. E aí você, opa, mas a sua saúde precisa de atenção. É só isso, só isso. Por isso que eu falo, às vezes você tem que fazer aquele stop, dar uma paradinha, porque nós somos uma máquina, mas a gente precisa de descanso, a gente precisa relaxar. Essa profissão, qualquer profissão, né, como você mesmo disse, qualquer profissão, ela exige muito, mas precisa se cuidar. Aqueles sinais que ela falou durante a entrevista que ela está falando, você viu o barulhinho? Para, vai ao médico, vai ver, vai cuidar, senão acontece como a Isabela aconteceu ao vivo no telejornal aí, quer dizer, Manuel, não é fácil. Só. A classificação oficial do burnout significa, a definição do burnout significa esgotamento físico e mental associado ao ambiente profissional, em que o estresse não foi gerenciado com sucesso. A minha definição, ausência de si mesmo. O burnout é ausência de si mesmo. Você está tão comprometido com o seu trabalho, com as pessoas do seu trabalho, com tudo aquilo que você se comprometeu, e você não se inclui na própria agenda. Você acha que é bobagem descansar. Porque provavelmente você ouviu discursos, inclusive da sua família, que ninguém nunca morreu de trabalhar. Morre, o nome chama Karoshi. Karoshi, morte súbita por excesso de trabalho. E é tão bonito o nome dela, né? Isabela Spaggiari Brasil Camargo. Isabela Camargo, que jornalista tem que ser que nem Manuel Alves, Isabela Camargo. Tá aí, ó. Ela que está falando sobre a síndrome de burnout, espero que eu tenha falado certo, burnout, que é uma coisa muito séria, que acarreta milhões e milhões de brasileiros, as pessoas trabalhadoras, que não se atêm a esse cuidado, como ela mesmo disse, como ela tem, e ela que está à frente desse movimento produtividade, como ela disse, produtividade sempre sustentável. Então isso é muito importante. São duas palavrinhas ali que tem produtividade e sustentável. Isabela, eu falo que não é fácil. Oi? Pode falar. Alguém me pergunta assim, a produtividade sustentável é para trabalhar menos? Nossa. E eu digo que não, a produtividade sustentável é para você se respeitar mais. Se você vai dizer mais não e vai colocar mais limite em abusadores ou ambientes tóxicos, é consequência. E eu tenho muito orgulho hoje, Manuel, de levar isso para grandes empresas. Olha. Grandes bancos, inclusive, que não usam mais gravata. Por isso que eu gostei quando você tirou a gravata, porque eles já perceberam que usar a gravata ou não anula a competência de ninguém. Não. E sabe quando eles deixaram de usar a gravata? Quando o líder principal deixou de usar a gravata. Aí todos os outros, 90 mil funcionários deixaram de usar a gravata. Então, a liderança tem um papel fundamental na mudança de cultura que nós estamos tanto falando e querendo também. Por isso que eu digo, sempre que eu fui advogado também, o acessório segue o principal. Então é isso aí. Mas olha, Isabela, eu quero já te reconvidar aí para outras entrevistas, que você venha falar de outros assuntos. E eu deixo aqui o espaço para as suas considerações finais e que você também aproveite para colocar todas as suas redes sociais para que as pessoas conheçam bem mais desse seu trabalho maravilhoso, você como uma grande jornalista. E fiquei muito honrado por poder entrevistá-la. Fique à vontade aí. Obrigada, Manuel. Hoje eu trabalho com educação e saúde, uso as minhas redes como Isabela, com Z e 2 L's, Camargo Real, tanto o Instagram como o YouTube e o LinkedIn, com muitos conteúdos que podem contribuir para uma tomada de decisão mais coerente.
Eu não falo de fórmula, não falo de regras, eu falo daquilo que a gente esquece, justamente por acreditar que nunca nada vai nos acontecer. Nós já somos bem inteligentes quando a gente vê o ponteiro da reserva chegando, né, do combustível chegando na reserva, a gente para e abastece. Então, eu apenas relembro pontos que são importantes para todos nós continuarmos fazendo o que amamos, mas sem prejuízos na saúde e no relacionamento. Minhas redes são essas, eu tenho um programa de entrevista chamado Interioriza, em que eu vou entrevistando profissionais que também nos ajudam a viver melhor, e o meu livro, o Dá um Tempo, Como Encontrar Limite em um Mundo Sem Limites, está indo para a 4ª edição, quero te enviar um exemplar também, Manuel. Obrigado, eu gostaria do seu programa, viu? Gostaria de ser entrevistado por você, seria uma honra muito grande. Vamos combinar. Vamos combinar. Mas aí eu agradeço muito a você, como eu disse, você pode nos assistir, vamos combinar aí, eu quero muito que você volte outras vezes para falar muito mais assuntos, que o tempo é pequeno. Você gostou dessa entrevista? Como eu digo sempre, né, eu não poderia deixar de falar. Aqui é Manuel Alves, no América Entrevista de hoje, e ao meu lado aqui a jornalista Isabela Camargo, falando sobre essa doença que afeta milhões e milhões de brasileiros. Eu quero te agradecer mais uma vez e que Deus ilumine e guarde o seu caminho, que você tenha muito sucesso, mais sucesso que você já é, e que você sempre, com essa alegria, com essa sua humildade, você que já passou, como eu disse, por várias emissoras e continua sendo com a sua família linda, maravilhosa. Um beijo para sua filha, não é? Um abraço forte ao seu marido e a toda a sua família, que você tenha um ano novo maravilhoso, repleto de muito amor, muita energia, muita alegria. Muito obrigado. E como eu disse, é um prazer falar com você. Se você gostou dessa entrevista, esse ano teremos muito mais entrevistas. Você pode acompanhar tudo isso no americatv.com.br, através do YouTube, Instagram, no Soul TV, canal 103, CDN TV, canal 843 e pelas suas operadoras aí. Isabela, muito obrigado. Que Deus te ilumine, como eu disse mais uma vez. Muito obrigado mesmo, e vamos voltar com outras entrevistas. E parabéns, sucesso pelo seu livro. Tem outros livros aí que vão sair ou não? Está no pré algum livro ou não? Durante 2024 a gente fala mais sobre isso. Vamos falar sobre isso. Um beijo muito grande para você que nos acompanha. Até breve. Tchau, tchau para você, ó. E continue acompanhando aqui o nosso querido América e o programa América Entrevista. Muito obrigado.